Olá, tudo bem com você? Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Significa que um culto não deve ser limitado a apenas um lugar ou a um momento. Significa que nós devemos viver a nossa vida de devoção ao Senhor através do nosso relacionamento com Ele. Por isso, nesse momento, eu quero dar início a esse culto em nome de Jesus e convidar você e toda a sua família a cantar louvores e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. No Salmo 9 diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar das tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Tá feito o convite. Vamos? Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça
é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que ele me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama, me ama, A palavra do Senhor diz em Romanos 5:20: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aonde habitou o pecado, mas ali também habitou a graça do Senhor. E é por causa deste amor tão incondicional, ao qual nós não merecemos, mas mesmo assim, Ele nos amou. Ele nos ama, independente de qualquer situação. Ele nos ama. Obrigada, Jesus. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Amém. Tudo que eu sou, tudo cai em mim, tudo foi meu pai que deu. Tudo que eu tenho, tudo que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo cai em mim, tudo foi meu pai que deu. Tudo que eu tenho, tudo que eu mereça, tudo isso vem de Deus, vem de Deus. Sozinho eu não consigo, pai, sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, não consigo. Sozinho eu não consigo, pai, sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, não consigo, não consigo. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor,
A paz de Cristo, amados irmãos, em nome de Jesus, aqui nós estamos, esse momento de culto, aqui rendidos ao Senhor, nós também queremos receber a sua palavra. E a palavra que o Senhor tem a compartilhar conosco nesta noite é voltada à qualidade, ao incentivo para sermos firmes, para sermos perseverantes, para sermos resilientes e para que sejamos aqui, passemos por todas as provas aqui e sejamos realmente provados como a prata, como o ouro, para o uso glorioso do Senhor, tanto nesta vida quanto nesta terra aqui, como também para a vida eterna. E o texto que nós escolhemos são 2 textos reservados, selecionados para nós refletirmos um pouco sobre esse tema. O primeiro está em Zacarias 13, versículo 1 a 9. Traz um contexto do povo de Israel nas suas andanças, em meio à peregrinação pelo deserto, as conquistas das terras, das cidades. Então, o povo de Israel tiveram muitas experiências e também contaminações e também diversas situações que indignaram o Senhor. E por conta do quê? Por conta dessas diversas situações que não diziam respeito às qualificações que o Senhor pensara sempre do seu povo. Então, no mundo tem muitas coisas boas, pessoas boas, mas o Senhor quer muito mais que isso. Quer pessoas que sejam qualificadas, não na avaliação do homem bom do mundo, mas na condição que o Senhor espera, que o Senhor, de que nós alcancemos esse status, né? E aí, eu quero com vocês pensar um pouco sobre isso hoje. Zacarias 13, versículo 1 a 9, diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundície. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles também não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e os espíritos de impureza. E acontecerá que, quando ainda alguém profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhes dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. E acontecerá que naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Lhe dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá que em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, serão eliminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei então passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro, e invocará o meu nome. E eu então a ouvirei e direi: é meu povo. E ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Pois bem, essa primeira parte diz respeito a um contexto, do povo de Israel, como nós dissemos, em meio às suas andanças. E aqui, esta primeira etapa retrata uma situação comum do mundo, da vivência, das diversas situações, até mesmo em meio ao povo do Senhor.
ele está dizendo que até em meio ao povo, denominado povo de Deus, haverá o quê? Uma estratificação. E onde ele diz aqui, olha, serão eliminadas duas partes, e a terceira parte, ela então estará sendo submetida à prova do fogo, para que seja purificado como a prata e como o ouro, e esta depois chegará a um status de poder ouvir do Senhor, é meu povo, e ele dizer, e o povo vou dizer, olha, o Senhor é o meu Deus. Bom, então este é um retrato, né, dessa época, né, desse contexto do povo de Israel. Mas nos tempos de Jesus, como é que foi? Também semelhante, no pós-Jesus, né, quando ele deixou seus discípulos aqui vivendo, nós temos aqui um texto de 1 Pedro 1, 3-9, que também nos mostra algo nessa mesma direção. Preste atenção. No versículo 3, 1 Pedro 1, 3-9. Bendito seja o Deus de nosso Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto mais, no qual também, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e salvação das vossas almas. Pois bem, aqui está, meus amados, esta palavra que traz para nós essa oportunidade também de percebermos que tanto num cenário anterior, como nesse cenário de Jesus, né, do pós-Jesus, como para os tempos presentes, aquilo que o Senhor tem deixado, digamos, discorrer em meio à humanidade, né, as gerações que vão, o Senhor ainda continua mantido esse propósito, esse critério, de ser seletivo, de seleção, de preparar para si pessoas que estão aí dispostas a se submeterem, né, a essa condição de crescimento, de desenvolvimento espiritual, no qual o Senhor possa olhar para ele e dizer, olha, esse aí é meu povo. Olha, e nós podemos olhar para ele, né? Nos permita colocar-nos nós, porque nós estamos nesse exercício, nessa fé, e aí nós nos envolvemos e podemos também nos incluir nesta palavra de poder também ouvir o Senhor e chegar ao status, à condição de poder dizer, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e ele dizer, é o meu povo. Mas para chegar, essa condição é uma condição que nós precisamos de fato ter consciência, que nesse mundo nós estamos sujeitos a todas essas situações, né? Tanto do mundo grande, né? Como também no nosso dia a dia, no nosso convívio, até mesmo em meio ao povo, à igreja, nós precisamos pensar nesse processo de desenvolvimento, de crescimento e de fortalecimento. Lembrando que nós temos etapas a seguir. E aí ele traz para nós aqui a comparação, né? Que nós precisamos chegar a uma situação de sermos provados como o ouro, como a prata é provada. E assim
chegar a um estado de pureza, uma condição de poder sermos apresentados para uma condição de gloriosa para o Senhor, de uso glorioso para o Senhor. E aí, meus amados, eu convido vocês a pensar um pouquinho nesse processo. O processo que ele usou para comparar, que é a questão do ouro, da prata. Como é que é feita? O que acontece nós olhando as joias, olhando uma joia de ouro? Talvez a gente não se dê conta do que aquele ouro passou para chegar ali naquele estado, naquela condição de apresentação e de constatação de que é um ouro maciço, é um ouro 100%. Mas tudo começa, sabe aonde? Lá na extração. A extração, o ouro é submetido a um processo de escavação, a um processo de erosão, né, com aqueles grandes jatos d'água para tirar, remover as terras e poder extrair em meio a até muitas coisas boas, outros metais bons. Isso tem uma imagem para nós. Tem tanta coisa boa, mas o Senhor quer aquilo que é precioso, é o ouro. Então, ele submete, o ouro é submetido, então, a esse processo de extração, ele sai do meio, até mesmo do que é bom, para ser, por conta da categoria, por conta da classificação que ele é predisposta para ele, né? Como ouro, então, ele passa por escavação, muitas vezes é dinamitado, muitas vezes submetido às máquinas, é o processo inicial. Depois ele vai para a parte da peneira, né, da limpeza, que vai peneirar, que vai lavar. E quando a situação de encontrar pepitas, né, que são as pedras já, porque o ouro ele pode vir tanto no granulado, né, pequenos grãos, como também vir em aquela veia de rocha, né, de pedra, né, então que muitas vezes apresentam como uma pepita de ouro, por exemplo. Então, mas de todas as formas, o ouro tem que ser submetido à extração e até às vezes dinamitado, como disse, mas depois ele tem que passar pelo processo da limpeza para tirar todas as impurezas, a peneirar, lavar, escovar, enfim. Para depois ainda pensa que já está pronto? Ainda não. Tem a terceira etapa, que é a parte da apuração do ouro, porque muitas vezes ele ainda tem agregado ao ouro outros metais, outros materiais que de menor categoria. E que quem quer ouro, quer o ouro, e não os outros metais. Então pega-se o ouro ou a prata e submete ali a um processo de fogo, né, de altas temperaturas ou processos químicos, para que de fato esse metal seja apurado e seja constatado. Este é ouro. Este é prata. Este sim está na condição 100%. Então, amados, o que isso tem a ver conosco, com essa história aí do povo de Deus, de ser provado? Por que ele usou isso para nós? Porque diz respeito, amados, à nossa condição original. Muitas vezes o fato de nós estarmos num mundão cheio de tantas situações diversas, é até coisas boas, mas o Senhor quer muito mais de nós. Ele quer que nós sejamos esmerados, aprimorados, né? E aí ele nos extrai das nossas origens, das nossas condições sociais, das nossas matrizes sociais, para trazermos para um estado, para uma condição que o Senhor espera, que Ele mesmo traçou, Ele mesmo desenhou o perfil, o tipo de pessoas que precisamos ser para Deus. E aí ele nos coloca numa condição de sermos tratados, né? Ou seja, conhecendo a palavra, isso vai transformando o nosso coração e vai nos elevando a um novo padrão de pessoas, né, convertidas. Passamos pela lavagem regeneradora, mas ainda não está pronto. Ainda estamos sujeitos à terceira parte, que é a apuração. E esta apuração é o que talvez seja o que mais se exige de nós, porque muitas vezes nós, ao sermos provados, para vermos se genuinamente somos
aquilo que o Senhor espera, nós precisamos vencer as provações, vencer todas as situações que Ele mesmo permitiu. Ele disse no texto que nós lemos aqui acima que convém, né, que às vezes sejamos contristados até mesmo com várias situações, várias tentações, e ficamos assim, padeçamos um pouco quanto a isso. Mas é importante que nesse processo, nessa etapa da apuração, sejamos sim provados em nossa personalidade, nosso caráter de pessoas cristãs, nossa personalidade, né? Nossos livres de sentimentos, trabalhados, ter domínio próprio sobre nossos sentimentos, nossos impulsos, as mágoas, ou seja, a gente já adquire uma condição de um viver mais consolidado, né? Capazes de vencermos as tentações. Quais tentações? Todas as tentações. Ficarmos muitas vezes dentro de uma redoma, dentro de uma igreja, dentro de uma situação favorável, muitas vezes isso é cômodo, mas muitas vezes a gente precisa ser submetido. Como estou eu? Como nós encaramos as situações? Somos genuínos? Somos resistentes às provações que muitas vezes o inimigo trabalha contra nós? É isso. É preciso ser compreendido. Tem todo tipo de tentação. Tentações que oferece dinheiro fácil, tentações de corrupções, tentações de prazeres da carne, tentações de todas as sortes. Isso o inimigo não falta criatividade para buscar interferir, e aí isso para nós é traduzido como tentações que precisamos vencer todas. E precisamos também, irmãos, nessa etapa, provar que temos uma fé inabalável para vencer, além das tentações, nos manter firme nesse caminho, ainda que passemos por pressões, por situações que no mundo aí estamos afligidos. Por exemplo, agora estamos num momento de pandemia, mas isso não pode nos deter, isso não pode realmente, nós precisamos ser capazes de enfrentar tudo isso com segurança, com firmeza, sabendo que Deus está conosco para nos fazer mais que vencedores. Então, que a nossa fé seja inabalável, que nós sejamos uma fé firme, de modo que nada desse mundo venha tirar de nós o nosso ânimo, a nossa disposição, a nossa resiliência, a força que precisamos ter. Até porque nós lembramos do que Jesus Cristo nos advertiu. Primeiro, ele já mostra que todas essas coisas são convenientes até para que provemos verdadeiramente a nossa fé, a nossa condição de pessoas trabalhadas por Cristo. E ele disse: tenho-vos dito tudo isso para que em mim tenhais paz. Mas ele também advertiu que no mundo nós teremos aflições, teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras do Senhor que elas traduzidas para nós em incentivo, em força, para que nós sejamos firmes e que nada venha realmente interferir nesse processo de crescimento e de fortalecimento. Ao contrário, conforme Hebreus 12:12 diz, que o segredo também da fidelidade, ela também está ligado a um sentimento de alegria e perseverança que nós precisamos ter no caminho. Mesmo passando por altos e baixos, por situações de pandemia, por dificuldades quais sejam, nós que sejamos firmes, que sejamos vencedores, que tenhamos alegria, que nós vamos vencer, que a alegria na esperança e na confiança que nós depositamos no Senhor, e permitindo aí nos sermos realmente submetidos a todo esse tipo de prova para que seja evidenciado verdadeiramente que somos pessoas legítimas e que venhamos ser sim escolhidos por Deus para esta vida, para sermos aqui, fazermos a diferença nesse mundo e também para a vida eterna. Tá certo? A palavra do Senhor é esta, que nos traz a título de incentivo para que sim, sejamos firmes, para que sejamos perseverantes, para que sejamos resilientes, que nada venha nos destruir, que nada venha abalar a nossa fé e que venhamos passar por todas as provas como vencedores. Tá bom? Pense nessa palavra e receba ela em nome de Cristo Jesus. Nesse momento eu quero orar com você.
Eu não sei como tem sido, quais são as suas necessidades, mas eu sei que Deus é por nós e nós estamos aqui para falar com Ele, sim, da nossa firmeza, das nossas necessidades. Então, conecte-se comigo nesse momento de oração e falemos com Deus. Fale cada um do seu jeito, tá bom? Santo e bendito Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, nós aqui estamos. Senhor, é teu povo que aqui está nesse tempo, nossa realidade é agora, e nós te rogamos, primeiro nós te louvamos agradecido por tudo, pelos teus cuidados. Tu tens se envolvido conosco em todo o decorrer da história humana, e nós temos visto que tu tens trazido para nós a tua palavra, tu tens trazido para nós assistência, tu tens verdadeiramente cuidado de nós e tem nos incentivado para que sejamos firmes. Mas, Senhor, na prática, no dia a dia, é um grande desafio, né? Vencer todo dia as situações. E aí nós te pedimos, Senhor, para que tu esteja conosco. Sabe, cada um dos nossos teus filhos que aqui estamos, Senhor, nesse momento de oração, eu peço a ti, contempla-nos aqui, em nome de Cristo Jesus, venha nos suprir, sim, fortalecendo, nos ajude, nos desperte os nossos corações, para que nós jamais sejamos abalados por nada deste mundo, que sejamos firmes no nosso propósito de melhor viver e de servir. Então, Senhor, nós te suplicamos que tu também esteja a aniquilar, a trabalhar todo o inimigo, com toda a obra do inimigo, que essa jamais venha exercer o domínio e venha prevalecer sobre nossas vidas, mas que na condição que tu nos oferece, na sinceridade dos nossos corações, nós sejamos sim mais do que vencedores, nós sejamos abençoados, nós sejamos fortalecidos e nós estejamos aqui cumprindo nossa caminhada, nosso propósito de servos teus, de instrumentos do teu reino. Nessa oportunidade, meu Pai, eu peço a ti também por todos os pedidos, todas as pessoas que estão com os nomes nas listas de oração local, meu Pai. Temos pessoas com situações, necessidades diversas. Para todas elas, onde ainda se fizer necessária a tua atuação, os nomes avulsos que estão colocados, eu peço a ti, entra com providência, Senhor, traz respostas e soluções para cada um. No entanto, nós finalizamos esse momento de culto, de oração, agradecido a ti, meu Deus, por tudo, pelas grandes oportunidades que tu nos concede, pelas bênçãos, Senhor, pela tua assistência. Obrigado, Senhor. E seja sempre conosco para que nós vençamos todas essas situações com alegria e com firmeza em nossos corações e gratidão a ti, no agora e no sempre. Assim nós te falamos, meu Deus, e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amado, pense na palavra e confiemos no Senhor e marchemos. Em nome de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6 até o 12, traz ensinamentos maravilhosos para nós. No versículo 6, Deus apresenta a sua imutabilidade. Ou seja, ele é imutável, ele não tem variação de mudança. E por não mudar, este é o fato de não sermos consumidos. No versículo 7 e 8, Deus ele aponta o nosso pecado. Ele mostra para nós os nossos erros e onde estamos negligenciando com ele. No versículo 9, ele mostra as consequências. Já no versículo 10, ele nos faz um convite. No versículo 11, ele mostra o que ele faz por nós através da nossa fidelidade até ele. E no versículo 12, nos apresenta para todas as nações da terra. E ele como Senhor dos Exércitos. Estes versículos, irmãos, de Malaquias, vai falar a respeito dos dízimos e das ofertas. E nós, como povo de Deus, continuamos dizimando e ofertando. E eu gostaria de convidar você a continuar a sua fidelidade com Deus. A continuar a dar o seu dízimo e a sua oferta.
É bem verdade que os templos estão fechados, mas a igreja continua avançando. E nós vemos que em Malaquias, Deus ele se apresenta como dono de todas as coisas. E ele nos colocou na terra para administrarmos tudo aquilo que ele coloca na nossa mão. E pede apenas que nós devolvemos o 10%. Queridos, continue firme, continue fiel. Você faz parte de uma obra que tem alcançado a terra. E nós cremos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Continue com seu dízimo e com a sua oferta. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.